bocadinho da sua história com as pessoas que estão a ver e a ouvir? Com todo o gosto. Eu sou a Diana, olá a todos. Eu sofro de ansiedade desde os meus 16 anos. Eu tenho neste momento 35. Eu estou com a doutora Magda há sensivelmente 3, 4 meses. Eu descobri o tapping através da minha mãe. E porque eu não queria recorrer a químicos, exatamente o que ela estava a dizer. Eu não queria continuar a viver a minha vida através de químicos. E o tapping nesse momento está sendo a minha salvação. Eu estou conseguindo afastar-me dos problemas e olhar com mais clareza. O que é que acontece? Um bocadinho do meu background também. Aos 16 anos estou diagnosticada com uma depressão crónica aguda e então a minha mãe, claro, tentando fazer o melhor para mim, começa-me a levar aos psicólogos. O psicólogo reencaminha-me para os psiquiatras e aí começa para mim o meu declínio. Começa a ser medicado aos 16, ou seja, já começa a ver a vida completamente ennevoada. Para mim a medicação foi a pior altura da minha vida. Em 2011 eu tive um acidente de carro devido à medicação. Estava há 2 anos com um psiquiatra que passava medicação que eu ficava mesmo de cama, não consegui fazer nada da minha vida. Resolvi fazer o desmame sozinha. Disse, não vou perder mais tempo da minha vida, vou fazer o desmame sozinha. Fiz, deixei a medicação toda, custou imenso, fiquei completamente descompensada. Se eu já sofria de ansiedade, se eu já sofria com alterações de humor, pioraram. Mas não quis ajuda, não quis mais ajuda mesmo. Não sabia também a quem é que haveria de recorrer. Aliás, até tentei o yoga, mas o yoga é uma coisa também demasiado calma para mim. Então tive que ir a outra opção. Entretanto, a minha vida foi piorando. A minha mãe tem cancro da mama e toda a gente se afasta. Toda a gente se afasta e eu fiquei lá. Nós passamos por tudo sozinha e entretanto eu já tinha descombate. Eu já acordava nervosa, eu já deitava-me ansiosa. As pessoas viam no meu rosto que eu estava completamente transtornada e continuei. A prioridade naquele momento era ela. Continuei sempre. Neste ano já estava ficando saturada, as pessoas estavam vendo imensas mudanças negativas em mim, já não saía de casa. Eu não saía de casa exatamente para não me acontecer algo que me provocasse uma crise de ansiedade, porque eu já não estava a conseguir lidar com nada. Já não tinha vida social, já não tinha nada. Porque tinha mesmo medo de uma crise de ansiedade, porque eu não estava a conseguir saber, não estava a saber controlar. Então este ano a minha mãe fez uma cirurgia e eu descombei novamente. E a minha família toda disse-me, vai um psiquiatra novamente, vai um psiquiatra novamente. Eu não quis. Um psiquiatra ia-me dar novamente químicos, eu não queria. Eu queria aprender a conviver e a controlar a minha ansiedade. E então um dia veio à casa da minha mãe e a minha mãe fala-me da doutora Magda e do tapping. Cheguei a casa, fui logo pesquisar. Como era uma técnica que não envolvia químicos, interessava-me. Marcamos sessão e a partir daí, digo mesmo com toda a humildade, a partir da primeira sessão o meu corpo relaxou, a minha mente relaxou, todo aquele stress, toda aquela ansiedade, todas aquelas palpitações, suores frios que nós sentimos, que eu sinto, né? Aquilo começou tudo a acalmar. Ainda tenho um longo trabalho pela frente, ainda temos muito trabalho para fazer. Tenho fobias, tenho muita coisa ainda dentro de mim que estamos a trabalhar, porque é como a doutora Magda também disse, o que importa aqui não é mudar as minhas memórias, o que importa aqui é mudar a forma como eu vejo essas memórias, a forma como eu aceito essas memórias. Isso é extremamente importante. Quando nós acabamos uma sessão, é incrível como é que eu sinto-me calma, relaxada, eu sinto-me pronta para a vida. Eu recordo-me de uma sessão e essa então vai ficar sempre marcada. Essa sessão eu estava mesmo um caos, eu cheguei, aliás, nem me apetecia fazer a sessão, porque tinha acontecido tudo e mais alguma coisa nesse dia, mas pronto, lá fui à sessão. A realidade é que a sessão dura muito mais do que 1 hora e tudo aquilo que nós temos ao ter um ataque de ansiedade, que é a apatia, os suores frios, aquela vontade de não fazer nada, enfiar-se na cama ou ficar horas ali olhando para o vazio, após a sessão é conseguir ser produtiva. E para mim isso é muito importante, é conseguir saber controlar a ansiedade e continuar a minha vida. Nós temos que continuar e eu não estava a conseguir fazer nada disso. E essa sessão marcou, aliás, todas as nossas sessões são muito intensas,
são muito importantes para mim. E, ela tem-me ajudado imenso. E há um pormenor, não é, Daiane? Desculpe Dá à interrompê-la. vontade. A Daiane está nos Açores, não é? Exato. Portanto, nós nunca nos encontramos presencialmente. Todo o trabalho que fazemos é online e isso nunca impediu resultados. Nada. Aliás, há também estudos desenvolvidos nesse sentido que eu sei que no nosso país ainda há um bocadinho essa reticência de é online. Agora com o Covid, por acaso, talvez isso tenha mudado um Eu bocadinho. penso que sim, eu penso que Há sim mesmo também. necessidade, não é? Porque ou temos este recurso ou a alternativa é nada. E isso nunca foi impeditivo de que sentisse resultados, na verdade. Exato. Aliás, eu chegava às sessões com o meu corpo e com a minha mente completamente transtornados, com aquela pressão, com o meu corpo preso. E ainda essa semana isso aconteceu, não é? Ainda essa semana nós tivemos sessão e eu cheguei lá porque estávamos a tratar de uma fobia e é incrível como é que ao longo do tapping, da verbalização das palavras, o nosso corpo vai entrando num relaxo, que é isso que eu procuro, pelo menos eu procuro isso. Aos poucos eu deixam de ter aqueles pensamentos repetitivos e percebo que há novas maneiras de conseguir lidar com as situações que a vida mete-me à prova. Isso tem sido muito importante para mim. Aliás, tanto que é que agora eu tenho uma ferramenta. É isso, a doutora Magda, as nossas sessões são importantes para quê? Para mudar a minha maneira como eu vejo algumas memórias, contudo, desde o início que eu tenho essa ferramenta comigo, que é: estou ansiosa, ok, não é preciso muito tempo, é que não é preciso muito tempo mesmo. Muitas vezes eu estou na cama e se eu sinto porque eu fiquei com medo de tudo, eu fico com medo de estar sozinha em casa, então tenho que ligar para o meu companheiro para vir para casa. Então se eu sinto já agora isso, o que é que Agora eu já começo a não, não fazer? é? Exato, começo a fazer isso, porque depois eu já adormeci, eu já que senti-me relaxada que eu consigo adormecer, e isso é tão bom, é tão bom sentir que há este meio sem ser um comprimido, porque o que a doutora, eu revejo-me naquilo que a doutora também estava a dizer, a medicação destruiu completamente a minha vida e eu não queria isso, então ter essa ferramenta em mim própria tão bom mesmo ter isso. Basta fazer isso, e mesmo no meu trabalho, situações de stress, basta uma pessoa afastar-se um pouco, aplicar a técnica e a gente vê logo resultados. O que é que isso me permite? Aqueles minutos que eu estou aplicando a técnica, para além de tocarem em pontos fundamentais, também permitem-me afastar da situação um bocado. E ao eu afastar-me da situação também acabo já por relaxar. Quando eu chego novamente à situação, eu já estou vendo a situação com outros olhos. E, lógico, ainda tenho um longo caminho pela frente, mas já em 3 meses ver isso, ver mudanças tão drásticas, que são mesmo mudanças drásticas. Por exemplo, o espaço onde eu encontro-me agora eu não conseguia vir aqui para cima. Uma das nossas sessões foi aqui em cima e depois eu nunca mais consegui vir, porque eu estava com medo, entretanto eu pus-me à prova. É um espaço que agora eu estou à vontade para vir cá para cima. E isso é maravilhoso nós sentirmos esse poder. De Não verdade, é, não é? não é a ansiedade a controlar-nos, ela pode chegar, mas nós estamos a conseguir controlar a ansiedade. Eu sou grata por ter descoberto a doutora Magda e essa técnica. Acho que quem está reticente, ou se estão reticentes em experimentar, acho que deveriam, isso é eu agora a dizer, eu acho que deveriam experimentar nem que fosse uma sessão, porque na primeira sessão eu já via mudanças e isso é muito bom, para quem vive com isso diariamente e quem sabe que isso é tão pesado, é um peso mesmo enorme, logo na primeira sessão nós sentirmos um alívio, é muito bom. É, porque depois é assim, o relaxamento é um dos resultados imediatos, não é? Da aplicação desta técnica. Exato, Mas depois os efeitos vão muito para além disso, porque, isso, e até mais importante, não é que o relaxamento não seja importante, mas o facto de conseguir passar a encarar uma determinada situação que até aí era assustadora e conseguir encará-la de uma forma completamente diferente e sem necessitar da ajuda de terceiros,
acho que tem um valor inestimável, não é? Para mim tem sido maravilhoso. Portanto, é assim um adquirir independência, liberdade, escolha, não é? Completamente. Portanto, Porque assim, é muito, muito importante. O que me fizeram ao longo da vida, que foi enfiarem-me com medicação, acabei por não viver, acabei por não, aliás, ok, estou-me a sentir ansiosa, vamos tomar mais um calmante. Eu não vivia, basicamente. Eu agora consigo, se eu estou-me a sentir ansiosa ou se acontece mais uma coisa um pouco mais grave, eu tenho a possibilidade de afastar-me da situação, de acalmar-me e depois continuar a viver. Ou seja, não estou ali entorpecida pela medicação, eu continuo a viver. E para mim, que também só tenho 35 anos, isso é muito importante mesmo. Diane, muito grata pelo seu testemunho, está bem? Nada.